Boa noite. Está no ar, ao vivo, pela TV Triângulo, o debate com os candidatos a prefeito em Uberlândia. Participam conosco do programa de hoje os candidatos Bado Emorum, Chico Humberto, Geraldo Rezende, Gilmar Machado, Márcio Ribeiro e Nilson Dias. O candidato Paulo Ferola, do MDU, não participará do debate desta noite. Em correspondência enviada à TV Triângulo no dia 24 de setembro, atendendo ao regulamento do debate, Paulo Ferola justificou sua ausência dizendo que não participa de nenhum debate no primeiro turno das eleições. Este debate, com previsão de 2 horas, obedece ao regulamento aprovado anteriormente por todos os candidatos. A participação de cada candidato obedece à ordem estabelecida em sorteio realizado instantes antes do início do programa. O tempo para a participação de cada candidato é de 1 minuto e meio durante as respostas. 30 segundos antes do final da resposta, uma campainha será acionada e novamente 10 segundos antes. Encerrado o tempo de participação dos candidatos, o microfone será desligado automaticamente. Vamos então à apresentação dos candidatos que estão conosco na noite de hoje. Bado Emorum Bernardino, 55 anos, empresário da construção civil, é candidato pela coligação Sim, Seriedade na Integração Municipal. Chico Humberto, 46 anos, médico e pecuarista, disputa as eleições pela coligação PSCT. Geraldo Rezende, 52 anos, deputado estadual pelo PMDB, é candidato pela Ligação Democrática. Gilmar Machado, 30 anos, deputado estadual pelo PT, concorre pela coligação Movimento Felicidade. Márcio Ribeiro, 41 anos, engenheiro e professor universitário, disputa as eleições pelo PSDB. Nilson Dias, 42 anos, empresário, concorre pelo PL. Nesta primeira parte do programa, os candidatos vão responder a uma única pergunta da produção, cujo tema é o programa de governo. Cada candidato tem 1 minuto e meio para responder. A pergunta é a seguinte: quais os principais problemas de Uberlândia e como resolvê-los? O primeiro a responder é o candidato Geraldo Rezende. Seu Geraldo, 1 minuto e meio. Boa noite. Antes de responder a primeira pergunta, eu quero fazer uma observação. Todos nós candidatos que estamos aqui neste debate temos, naturalmente, propostas para governar Uberlândia. Já é quase meia-noite. Nossos eleitores estão ansiosos, esperando em suas casas, em frente à sua televisão, as nossas propostas. Eu tenho a absoluta certeza e a convicção de que esse debate transcorrerá no mais alto nível. Como nós temos propostas, vamos debater sem acusações pessoais, não é? De tal forma que nós possamos levar a nossa proposta a todos os eleitores de Uberlândia. Com relação à pergunta, o nosso programa de governo, ele é um programa que prevê o desenvolvimento da nossa cidade com geração de emprego, na sua primeira linha. Na segunda linha, entra a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram em Uberlândia. E aí entram os serviços sociais, que o poder público tem o dever de prestá-los de boa qualidade e a sociedade tem o direito de recebê-los também de boa qualidade. Quais são esses serviços? Serviço da educação, da saúde, da limpeza urbana, da segurança pública, da coleta de lixo. Esses são os serviços essenciais que precisam ser dados de boa qualidade por o administrador de Uberlândia. E é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Muito bem, vamos agora à resposta do candidato Bado Emorum. Senhor Bado. Boa noite. Nós queremos dizer que para se ser prefeito de uma grande cidade como é Uberlândia, tem que se preocupar muito com os seus pontos principais. Suas carências, porque Uberlândia, apesar de uma grande cidade, nós sabemos, tem grandes problemas, principalmente nos bairros, na nossa periferia. Por isso, na nossa proposta, nós vamos levar aos bairros a prefeitura
para facilitar, para economizar para os nossos moradores, ao mesmo tempo que vamos valorizar os bairros de Uberlândia. E vamos humanizar a cidade. Uberlândia anda se esquecendo do ser humano. Vimos há poucos dias o problema das passarelas. Viadutos ótimos, mas se esqueceram das passarelas. Passarela para os nossos pedestres. E Uberlândia, onde a rodovia corta tantos bairros populosos. É uma preocupação muito grande. E a segurança, nós já sabemos. É preciso um investimento sério com a segurança. É preciso coragem para resolver o problema da segurança. Na saúde nem se fala. Precisamos mais médicos. Precisamos atendimento ininterrupto, que a população não tem hora para a doença. E nós precisamos estar firmes, ajudando o nosso Hospital Escola da Medicina. A Prefeitura tem que fazer sua parte. Muito bem. Quais os principais problemas de Uberlândia e como resolvê-los? Quem responde agora é o candidato do PL, Nilson Dias. Boa noite. O nosso partido, o Partido Liberal, somos conhecedor profundo das necessidades da cidade de Uberlândia. Sabemos também que a cidade de Uberlândia enfrenta um grave problema que é o da segurança. Nós temos como meta prioritária em nosso governo encarar a segurança na cidade de Uberlândia, porque nós sabemos que a população de Uberlândia já não tem mais a tranquilidade e aquela calma e aquela vivência que nós tínhamos aqui anos anterior. O nosso partido também estará levando muito a sério a educação, porque ela é a segunda formação da nossa pessoa. E um povo educado é aquele povo que sabe reivindicar, é aquele povo que sabe escolher os seus verdadeiros candidatos. E o nosso partido, o Partido Liberal, é conhecedor profundo de todas essas necessidades. E nós temos a certeza que em nosso governo estas prioridades serão levadas a sério, porque hoje nós temos aí, são os políticos profissionais, e nós estamos nos colocando nesse processo político como um representante popular. Quem responde agora é o candidato do PSDB, Márcio Ribeiro. Senhor Márcio, 1 minuto e meio. Boa noite a todos. O nosso plano de governo está concentrado em 3 itens que refletem muito bem a experiência e o conhecimento dos problemas de nossa cidade. Para resolvê-los, nós vamos atuar, em primeiro lugar, em obras de infraestrutura para a nossa cidade, no saneamento básico, na habitação e no problema muito sério do transporte em nossa cidade, o transporte e o trânsito. Na área social, vamos dar muita ênfase à educação, à saúde e, como não poderia deixar de ser, também à ação social. Em relação ao desenvolvimento de nossa cidade, que é uma característica marcante do município de Uberlândia, nós vamos aplicar, dentro das possibilidades que uma prefeitura tem, uma política de empregos, uma política de desenvolvimento, de tal forma que o progresso de Uberlândia seja distribuído para toda a nossa população. Quais os principais problemas de Uberlândia e como resolvê-los? Quem responde agora é o candidato do Movimento Felicidade, Gilmar Machado. Boa noite. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer à emissora por esse debate, porque entendemos que ele contribui com o processo de democratização do país. Lamento que algumas pessoas se recusem a participar do debate, e me lembro de 1989, quando um candidato também, e por coincidência, eu não sei, que é do PRN, não compareceu ao debate, e nós vimos no que deu. E Uberlândia, será que isso vai acontecer também? E as nossas propostas fundamentais estão pautadas em cima de 3 pontos essenciais. Primeiro, cidadania. Segundo, reforma urbana. Terceiro, democracia. Primeiro, porque entendemos que a maioria do nosso povo ainda não tem, hoje, recursos essenciais. Seu posto de saúde funciona 24 horas por dia? Uberlândia tem um hospital municipal? Nós vamos garantir isto. Vamos recuperar o Rio Berabinha para devolver para você, para que você possa utilizá-lo com seus filhos, com seus parentes, nos finais de semana. Na questão da reforma urbana, vamos exigir
o cumprimento do plano de habitação. As suas casas terão que ser entregues com reboco, com pintura. Vamos assumir a luta dos mutuários pela redução das prestações. Você do Guarani, do Mansur e outros conjuntos. E na democracia, vamos organizar os conselhos populares para que você diretamente possa decidir pagar os seus impostos, mas que você também decida aonde o seu dinheiro vai ser empregado. Muito bem, quem participa agora é o candidato da coligação PSCT, Chico Humberto. 1 minuto e meio. Boa noite, senhores telespectadores. Por incrível que pareça, os problemas de Uberlândia continuam os mesmos, insanáveis, por falta de vontade política dos administradores. Nós sabemos e vamos criar uma secretaria especial para atendimento ao migrante e ao desempregado, para poder absorver toda esta mão de obra que se encontra temporariamente ociosa. Nós vamos cuidar da alimentação materna e infantil, para poder fazer com que as nossas crianças durmam com o estômago cheio. Nós vamos assistir a mãe gestante desde a hora da concepção, fazer maternidade municipal para atendimento gratuito em respeito à mulher uberlandense, para que ela não tenha despesas com assistência médica, que é obrigatória e gratuita e de bom nível. Nós vamos cuidar do transporte coletivo com a solução definitiva, que é a construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos, fazer com que o passe escolar seja gratuito, para que nenhum pai tenha que gastar mais com o transporte do seu filho para a escola ou o retorno para sua casa. Vamos cuidar, sim, da casa própria e o preço da prestação, que é um absurdo. Vamos acabar com o IPTU, porque não representa quase nada no orçamento desta cidade. Uberlândia tem outras fontes e pode muito bem transferir este benefício àquele que tem apenas a casa de morada. Nós vamos fazer um governo voltado aos necessitados, àqueles que precisam de prefeito, e não para os endinheirados, esses que jamais precisarão de um administrador. E no próximo bloco, os candidatos respondem a perguntas dos eleitores de Uberlândia gravadas na rua. Voltaremos em 1 minuto logo após o intervalo comercial. Até já. Muito bem, são exatamente meia-noite e estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos a prefeito em Uberlândia. Neste bloco, os candidatos respondem à pergunta dos eleitores. A ordem de participação é a mesma do bloco anterior. Não serão concedidos a partes durante as respostas aos eleitores. O tempo para a participação de cada candidato é de 1 minuto e meio. E vamos às perguntas. A primeira pergunta é do agente fiscal Odorico de Paula Sobrinho, e quem responde é o candidato Geraldo Rezende. O que ele pretende fazer, se eleito, para melhorar as condições subhumanas em que vivem os nossos presos? Como prefeito de Uberlândia, eu vou ao Ministério da Justiça, vou ao governo do estado, buscar recursos para melhorar o sistema prisional de Uberlândia. Não conseguindo esses recursos, como isso faz parte da segurança pública da nossa cidade, o município vai arcar com isso. Nós vamos fazer no meu governo com que Uberlândia tenha definitivamente resolvido o problema carcerário em nossa cidade. Além disso, vamos dotar a cidade de uma segurança pública que servirá de modelo para o resto do país. Nós vamos investir em segurança pública. O uberlandense vai andar tranquilo pelas ruas e os nossos presos serão tratados com dignidade para que eles possam voltar a reintegrar a sociedade, livres das penas que a eles forem imputadas. Muito bem, agora quem responde à pergunta do ciclista Lindomar da Silva é o candidato Bado Emorum. Caso você fosse eleito prefeito de Uberlândia, se você vai fazer uma pista para o ciclismo, para o pedestrianismo de Uberlândia, porque nós estamos esquecidos na cidade e não temos condições para treinar. Então temos campo de futebol, mas não temos uma pista adequada ao nosso esporte. Meu prezado, você tem toda a razão. Mas não é só o ciclismo, não. O esporte em Uberlândia é uma atividade abandonada. Não tem o mínimo incentivo das autoridades constituídas. É um absurdo.
Há pouco vimos aí grandes atletas de destaque para representar a cidade. Difícil conseguir recursos, patrocínio. Nós vamos incentivar isso no nosso governo. O esporte amador de um modo geral. O ciclismo, sem dúvida alguma, já deu tantas glórias a Uberlândia, temos representantes aí do maior destaque. E por falar em ciclismo, eu vou aproveitar apenas a carona. E as nossas ciclovias também. Uberlândia, uma cidade de trabalhadores com um distrito industrial, se esqueceram também das ciclovias. Nós temos uma preocupação muito grande com o ciclista. Aquele que vai trabalhar, aquele que vai desempenhar o esporte, que vai representar Uberlândia pelo país, até internacionalmente. Nós vamos ser o prefeito do esporte amador, com toda certeza. E a pergunta agora é do eleitor motorista Roberto Abrão. E quem responde é o candidato do PL, Nilson Dias. Se ele vai continuar a dar apoio na construção de casas populares tão distantes da cidade, deixando uma área muito vaga, intermediária. Em nosso governo, nós estaremos combatendo a especulação imobiliária e a especulação de loteamentos na cidade de Uberlândia. Nós estaremos fazendo cumprir a lei que temos na prefeitura da ocupação de solo. Nós estaremos também construindo casas para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de receber a sua residência, aqueles que ganham até 1,5 salários que está esquecido. Esses conjuntos habitacionais que foram construídos na cidade de Uberlândia, mais de 16 quilômetros do centro da cidade, eles estarão recebendo o total apoio da nossa administração. Nós estaremos levando para esses conjuntos todo o saneamento que ainda não foi colocado. O asfalto, a luz, a segurança, os postos de saúde e as escolas. Nós temos a certeza que esses conjuntos estarão recebendo todo o benefício, e todo o benefício que ainda não foi colocado, aonde essas pessoas estão marginalizadas e abandonadas, recebendo um embrião num preço altíssimo e totalmente abandonado. Muito bem, a quarta pergunta é do auxiliar de escritório, José Wilson dos Santos. E quem responde é o candidato do PSDB, Márcio Ribeiro. Eu estou indeciso e gostaria de saber de você que argumento você usaria para me votar no senhor. Esta realmente é uma das melhores perguntas até o presente instante feita nessa campanha eleitoral. Porque para que o eleitor possa escolher o seu candidato, ele tem que analisar o seu plano de governo, a sua proposta. E também existe um outro critério que complementa todo o quadro para que o eleitor, a partir daí então, possa entender aquilo que está acontecendo nessa campanha eleitoral. Esse outro critério é a forma de pensar e de agir na política do candidato, dos seus companheiros de política e do seu partido político. O partido político que está participando dessa eleição é o mesmo partido político que também atua na política a nível estadual e também federal. Então, é por esse critério complementar da política que nós vamos, junto com o plano de governo, nós vamos possibilitar a escolher realmente aquele candidato que reflete justamente o que o eleitor está precisando e está pensando. Não basta analisar somente o plano de governo. Dessa forma, nós teremos o caminho seguro e o caminho firme para a escolha no próximo sábado. Muito bem, quem pergunta agora é o comerciante Joaquim Teodoro de Moura. E de acordo com o sorteio, quem vai responder é o candidato do Movimento Felicidade, Gilmar Machado. Gostaria de saber o que o pessoal poderia fazer pelo Uberlândia Esporte Clube. Sempre desmotivado, tudo. Precisa de alguma reação para que melhorasse muita coisa para nós. Bom, Uberlândia Esporte. Falando do Uberlândia hoje, Uberlândia me perde para o Araxá.
jogando hoje lá no Ayrton Borges, e lamentável. Mas aí reflete a falta de uma estrutura para o esporte em Uberlândia. Nós vamos utilizar e vamos dar apoio, sim, à Uberlândia, valorizando, reforçando e trabalhando nos campos de várzea, recuperando os campos de várzea na nossa cidade. Nós vamos garantir e vamos fazer convênios com os clubes para estimular as escolinhas de futebol, mas não só o futebol. Nós vamos apoiar o esporte amador, vamos garantir uma infraestrutura também para que o Uberlândia Esporte possa atuar. No Parque Sabiá, nós vamos retirar todas as taxas para que o Uberlândia possa jogar no Parque Sabiá, para que nós possamos também ter uma estrutura. Agora, o Parque Sabiá não vai ser mais utilizado no Governo da Felicidade apenas para jogar futebol. Nós vamos construir no Parque Sabiá uma grande pista de atletismo. Nós vamos tornar o Parque Sabiá um centro e um grande estádio olímpico, onde nós vamos preparar atletas para as futuras gerações. Não só atletas de Uberlândia, mas de toda a nossa região, para que nós possamos também ter nível. É lamentável a gente assistir e ver o Brasil ir para uma Olimpíada com mais de quase 200 atletas e trazer 3 medalhas, enquanto outros países mandam poucos atletas e trazem várias medalhas. Então nós teremos o esporte de uma forma global e o Uberlândia Esporte terá todo o nosso apoio. A sexta e última pergunta deste bloco é do comerciante Jalel Salem e quem responde é o candidato pelo PSCT, Chico Humberto. Eu gostaria de saber do senhor o que vai ser feito a respeito da segurança pública aqui em Uberlândia. Se vai haver a segurança pública municipalizada. Tudo bem, Jana. Nossa preocupação com a segurança é muito grande. Nós sabemos que a lei orgânica já permite a criação da guarda municipal e autoriza o prefeito a contratar esta guarda. Nós não sabemos por que o atual prefeito não quis investir criando a guarda municipal. Nós vamos não só criar esta guarda e fazer com que sejam contratadas pessoas em cada bairro para poder zelar da segurança daquele bairro, como vamos construir as guritas de segurança nas principais estradas de Uberlândia de acesso para podermos identificar as pessoas que se dirigem para Uberlândia. Nós queremos ainda e vamos aplicar o que foi debatido e o que foi aprovado no Fórum de Segurança realizado pela Câmara Municipal, do qual de público assumimos o compromisso de assinar embaixo aquele documento para que pudéssemos aplicar em Uberlândia. E não só isso, vamos buscar o exemplo de Foz do Iguaçu, onde há uma integração de todos os setores responsáveis pela segurança, para que haja a condição do trabalhador, do cidadão, do estudante, do pai de família, da família por inteiro desfrutar da cidade em que mora. Nós vamos tratar da segurança com a devida noção que deve ser tratada, e não com a especulação que hoje é feita em cima de cadeias ou de outros itens que não vão resolver nada a segurança de Uberlândia. A seguir, candidato versus candidata. Aguarde um instante só, até já. Muito bem, neste terceiro bloco do debate, os candidatos fazem perguntas entre si. A ordem de participação será definida agora através de sorteio. Cada candidato terá 30 segundos para elaborar a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. E mais ainda, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Durante pergunta e respostas não serão concedidos a partes. O a parte será concedido a critério exclusivo do mediador. E vamos então ao sorteio de quem pergunta e de quem responde. Vamos lá, o primeiro candidato a perguntar é Gilmar Machado, do Movimento Felicidade. Ele vai perguntar para o candidato Márcio Ribeiro, do PSDB. Gilmar, 30 segundos para a pergunta. Obrigado. Márcio, eu gostaria de saber como é que você está vendo a intervenção do deputado Odelmo Leão Carneiro no processo de sucessão na reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. Senhor Márcio, 1 minuto e meio para a resposta. Nós estamos assistindo com muita preocupação, com muita indignação, o que está acontecendo com a nossa universidade. Existe uma interferência clara da política partidária na universidade. Nós já nos posicionamos claramente contra essa intervenção, não só especificamente do deputado,
mas do todo o seu grupo político, transformando a gerência da universidade, transformando as coisas da universidade, os interesses da universidade, numa mera disputa política partidária. Ingerência da qual, como professor, eu não posso aceitar aquilo que está acontecendo. Há o repúdio da comunidade universitária a essas ações politiqueiras. E eu conclamo a toda a comunidade, a toda a sociedade, não só de Uberlândia, porque a nossa universidade não é só da nossa cidade. A universidade é federal e traz e representa os interesses de toda a comunidade regional. E eu conclamo a essa comunidade para, em conjunto com os professores e aos alunos e os técnicos administrativos, a lutar contra essa ingerência pela posse daquele que venceu as eleições legitimamente. Muito bem. Senhor Gilmar, 1 minuto para a réplica. Eu também entendo, como o professor Márcio colocou, acho que está correto. Nós não podemos aceitar a interferência que hoje é feita pelo deputado Adelmo Leão Carneiro, do PRN, que está apoiando o Collor de Mello, e aí está exatamente a explicação por que o Adelmo ainda está em cima do muro na questão do impeachment. É porque ele está diretamente ligado ao presidente Collor e está interferindo como está interferindo o prefeito municipal. E eu, como prefeito municipal, vou respeitar a autonomia da Universidade Federal de Uberlândia, porque entendo que as autonomias e os poderes têm que ser respeitados e têm que ser mantidos. E eu entendo que a comunidade tem que repudiar e rechaçar essa posição. E apoio o movimento que os estudantes estão fazendo pela posse do professor Nestor. Professor Márcio, 1 minuto para a tréplica. Eu temo que a nossa universidade acabe passando também por um processo, como está acontecendo com o Colégio Agrícola. Lá, a corrupção tomou conta, há uma comissão de inquérito, e eu temo, quem sabe, será que não estão tramando alguma coisa para que a nossa universidade caia naquele mesmo problema de lá? No nosso governo, nós vamos transformar a universidade em parceira da prefeitura, o que até hoje não aconteceu. São entidades que até hoje parece que são opositoras. Isso, quem perde é a nossa população, é Uberlândia quem perde com isso. Nós vamos acabar com isso. Muito bem, vamos então ao sorteio do segundo candidato que vai perguntar neste bloco do programa. O segundo candidato a perguntar é o candidato Geraldo Rezende. A pergunta dele vai ser dirigida ao candidato Chico Humberto. Senhor Geraldo, 30 segundos para formular a pergunta. Chico Humberto, eu gostaria que você esclarecesse para o povo de Uberlândia quais os motivos que o levaram a romper com o atual prefeito Virgílio Galaz. Senhor Bado, e 1 minuto e meio para a resposta. Não sou eu? Ah, desculpe. Chico Humberto, 1 minuto e meio. Muito oportuna pergunta, deputado. Na verdade, o senhor prefeito não respeitou aquilo que foi acertado numa coligação. A partir do momento em que ele se juntou aos seus amigos, ao seu grupo, aos empreiteiros, e passou a entregar Uberlândia a esse grupo, ele fez o afastamento do meu povo. E eu não podia jamais trair o meu povo, jamais trair os compromissos partidários, apesar de ter indicado os 3 melhores secretários do seu governo, apesar de ter trazido verbas, inúmeras verbas para poder aplicar em Uberlândia, na área de educação, na área de saúde, na área de ação social, de assistência filantrópica, FERUB, enfim, trouxemos verbas a fundo perdido. A aprovação das primeiras 2.000 casas para Uberlândia, conjunto residencial São Jorge, o Mansur. Nós vimos que havia um distanciamento da necessidade do povo, deste que precisa de prefeito. E aí, nós preferimos ficar com o nosso povo do que acompanhar os endinheirados, os milionários, que fizeram da prefeitura uma máquina de usufruto próprio, pessoal, para benefício pessoal de cada um. Ali estão só os interessados em amealhar e aproveitar do poder público para algumas empreiteiras, algumas construtoras e dos parentes. Deputado Geraldo Rezende, 1 minuto para a réplica. Estou satisfeito, dispenso a réplica. Bom, muito bem, vamos então ao sorteio do terceiro candidato que fará a pergunta neste bloco. É o candidato Chico Humberto e quem vai responder é o candidato Bado Emorum.
Chico Humberto, 30 segundos para formular a pergunta. Torbado, o senhor que prega no seu governo, que vai fazer com que Uberlândia tenha lotes urbanizados e casas populares, a preços módicos ou em condições para que o assalariado, a população de baixa renda, possa adquirir. E nós sabemos que o senhor tem uma construtora, a Morumbi, que está construindo o Santa Mônica 2. Eu perguntaria, estas casas já farão parte do seu governo ou já farão parte para servir a essa população? Senhor Badui, 1 minuto e meio para a resposta. É claro que não. Prefeito hoje não é Badui Morum. Badui será a partir de 1º de janeiro de 93. Proposta de governo é para o prefeito que vai ser eleito em 3 de outubro. E, se necessário, vamos ter, o 15 de novembro, a confirmação do prefeito eleito, Badui Morum. A partir de janeiro, nós vamos começar um novo plano de habitação na cidade de Uberlândia. Vamos ter lotes urbanizados para aqueles que não conseguem comprar casa. Mas aqueles que compraram casa e que estão penando hoje para pagar a sua prestação, aí sim, vamos começar aqui um movimento de repercussão nacional. Vamos nos juntar ao resto do Brasil. Vamos à Caixa Econômica em Brasília. Vamos pedir explicações. Que índices são esses de majoração da prestação da casa própria? Hoje o mutuário está tendo alegria por 1, 2 meses. Assim que ele entra na casa, começa o sofrimento. Como pagar a casa? Um dilema. Ou trata da família, ou deixa de pagar a casa. Se pagar a casa, deixa de tratar da família. Nós vamos cuidar com muito afinco. Vamos cuidar para que as prestações estejam condizentes com o bolso do trabalhador. E os lotes urbanizados? Este nós vamos vender à população, com 10% apenas de prestação do salário mínimo. Chico Humberto, 1 minuto para a réplica. Torbado, parece que não há muita coerência, porque o senhor está usando um financiamento da Caixa Econômica, que é do Fundo de Garantia, que é dinheiro do trabalhador, e vai vender esta casa para o trabalhador. Eu gostaria de saber, então, que preço o senhor vai vender essa casa e que prestação vai pagar esse mutuário que vai comprar as suas 2.500 casas que estão sendo construídas no Santa Mônica 2. Senhor Badui, 1 minuto. Como é do conhecimento do público, o próprio ilustre perguntador, nosso também candidato, ele mesmo, praticamente, ele dá a resposta quando pergunta. Os recursos advêm do Fundo de Garantia. Os recursos pertencem ao trabalhador. É aquele dinheiro retido lá junto à Caixa, ao Banco do Brasil. E não há incoerência nenhuma. Nós explicamos que hoje nós temos apenas a força do candidato. Nossa proposta é a partir de janeiro. Hoje nós não podemos ir a Brasília. Hoje as autoridades constituídas são outras. Não somos nós. Mas a partir de janeiro já fizemos um convite à população que já entendeu a nossa proposta de governo. Vamos juntos, autoridades e povo. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. As prestações estarão no valor condizente com o bolso do trabalhador. Muito bem, vamos sortear então o 4º candidato a fazer perguntas neste bloco do programa. É o candidato Márcio Ribeiro, do PSDB, que vai perguntar para o candidato Geraldo Rezende, da Ligação Democrática. Senhor Márcio, 30 segundos para a pergunta. Deputado Geraldo Rezende, eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores como o senhor está vendo esse processo de impeachment do presidente Collor. Muito bem, deputado Geraldo, 1 minuto e meio. Professor Márcio Ribeiro, é um prazer responder essa pergunta. Eu devo dizer ao povo de Uberlândia que eu não apoiei Collor, nunca acreditei no governo de Collor e estou vendo esse processo de impeachment com a maior naturalidade, embora decepcionado, embora tenha torcido para que o governo dele tivesse dado certo para resolver todos os problemas dos brasileiros, mas infelizmente deu no que deu. E hoje o presidente Collor não tem outro caminho a não ser passar pelo processo de impeachment e ter o seu impeachment decretado.
até para resgatar a moralidade pública do nosso país. Externamente, o país vai mal, por causa exatamente de quem ocupa hoje a presidência da República. Eu quero dizer ao povo de Uberlândia que nós vamos esperar ansiosos para que se resolva esse problema e que a partir da solução desse problema seja cumprida a Constituição, assumindo Itamar Franco a presidência da República para que o Brasil possa entrar nos eixos e a tranquilidade volte a reinar no seio da sociedade brasileira. Professor Márcio, 1 minuto para a réplica. Eu acho estranho esse posicionamento do deputado, porque aqui ele fez um discurso bonito, mas na oportunidade em que ele tinha de atuar da mesma forma como ele acabou de se expressar no processo de impeachment contra Newton Cardoso, ele agiu da forma completamente diferente como que ele acabou de afirmar aqui. Então, são 2 pesos e 2 medidas. O discurso e a ação. Moralização só da boca para fora. Muito obrigado. Deputado, 1 minuto para a tréplica. Meu caro professor Márcio, há um equívoco muito grande por parte do senhor. Primeiro, que não houve impeachment contra o ex-governador Newton Cardoso. Não houve isso lá na Assembleia Legislativa. Não houve um processo de impeachment contra o ex-governador Newton Cardoso. Então, não havendo processo de impeachment contra o ex-governador Newton Cardoso, não havia como que eu posicionar favorável ou contrário àquilo que não existiu dentro da Assembleia Legislativa. Vamos então ao 5º sorteio deste bloco. Quem vai perguntar é o candidato Bado Imorum da coligação Sim. E quem vai responder é o candidato Nilson Dias do PL. Senhor Bado, 1 minuto, 30 segundos para a pergunta. Eu pergunto ao candidato Nilson sobre a importância do debate que se pratica aqui hoje e que a nossa TV Triângulo dá essa oportunidade maravilhosa, uma lição de democracia. Como o Nilson vê a importância, a participação nesse debate, já que estamos vivendo momentos difíceis na vida brasileira e já que Uberlândia aguarda com tanta ansiedade esta oportunidade para conhecer os candidatos, as suas propostas e, afinal, em 3 de outubro, escolher aquele que melhor vai atender aos anseios da população. Senhor Nilson, 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Bado, a minha colocação frente à sua pergunta, eu acho de extrema valiosidade esse debate pela Rede Globo. Primeiro que é uma emissora líder em audiência, mesmo nesse horário que nós estamos nos debatendo, e ela nos dá a oportunidade de que aqui fica melhor para os eleitores o conhecimento dos candidatos e de suas propostas de governo. Esse espaço, sem dúvida, ele é um espaço muito objetivo dentro do processo da democracia. Nós sabemos que um debate deste nível traz um melhor esclarecimento ao eleitor. Aqui ele pode conhecer realmente aquele candidato que às vezes se omitiu em uma decisão muito importante. Aqui é colocado a todo o público o homem público que sempre está nos representando. E eu tenho a certeza que a partir de hoje, muitas pessoas na cidade de Uberlândia que estão indecisas, elas terão já um posicionamento após esse debate que nós estamos realizando. Senhor Bado, 1 minuto para a réplica. Sem dúvida. Nós sabemos que o debate é importante, mas assim como nós estamos aqui, já passados de meia-noite, todos nós, os nossos queridos telespectadores, preocupados com Uberlândia, só que nós gostaríamos de ter a grande honra de ter o 7º candidato ao nosso lado. Seria muito importante que o povo visse esse 7º candidato aqui, falando para o povo, junto com os demais concorrentes, defendendo a sua proposta de governo. É lamentável em que pese um debate democrático, aberto, em igualdade de condições, onde o próprio candidato fala por si. Ninguém está aqui para falar um pelo outro.
Senhor Nilson, o senhor necessita de 1 minuto para a tréplica? Eu dispenso a tréplica. Muito bem, vamos então ao sorteio do último candidato a participar neste bloco, candidato versus candidato. Quem pergunta é o candidato Nilson Dias, do PL, e quem vai responder é o candidato Gilmar Machado, do Movimento Felicidade. Senhor Nilson, 30 segundos. Eu pergunto ao deputado Gilmar Machado o que ele está vendo em função do impeachment do senhor Collor. Na maneira dele posicionar como militante do PT, o que ele poderia colocar para a população sobre esse impeachment que está se desenrolando? Bom, o que nós gostaríamos de colocar e aproveitar a oportunidade nesta pergunta, já para conclamar toda a população, para na próxima terça-feira nós estaremos nas ruas, mobilizados também aqui em Uberlândia, para acompanhar a votação. Nós estaremos fazendo um painel de todos os parlamentares aqui da nossa região, que votarem a favor ou contra, para que de fato a população possa ter conhecimento. É lamentável o que nós estamos assistindo aqui agora. Por quê? Porque nós já alertávamos. A verdade às vezes dói. Quando às vezes nos nossos programas nós tentamos e colocamos algumas questões a respeito de alguns candidatos e colocamos como é que ele trabalha, qual é a sua administração. E quando nós falávamos à população a respeito de Collor, que era um candidato de um partido que foi criado às vésperas das eleições, apenas para sustentá-lo, como aconteceu com o governador do estado, que criou um partido e hoje esse partido ainda existe. É exatamente isso que não mais pode acontecer. É por isso que nós temos que olhar, quando votar, nós temos que olhar o passado dos candidatos, temos que olhar o programa, temos que olhar o partido, a trajetória, com quem ele está aliado. É exatamente isso que nós entendemos que é fundamental, para que nós possamos derrotar esse presidente e possamos impedir que pessoas como ele possam assumir a presidência ou assumir a prefeitura, pessoas que não participam de debate, que não conversam com o povo, se primam pela antidemocracia. E é exatamente essa coisa, esse tipo de candidato, esse tipo de pessoa que nós vamos derrotar, tenho certeza, na terça-feira, com o povo na rua. Muito bem, Nilson Dias, 1 minuto para a réplica. O que nós gostamos de colocar aos senhores é que o presidente que aí está, por não ter participado dos debates, por não ter apresentado à população a sua proposta de governo e ter encomendado as pesquisas que ludibriou e que foram mentirosas a toda a população brasileira, assim como está acontecendo aqui na cidade de Uberlândia, os institutos de pesquisa estão manipulando os candidatos que não têm condição. Nós gostaríamos de, através desse programa, desse debate, de alertar toda a população uberlandense para que não caia nesta mesma maracutaia e nessa mesma ludibriação de manobra de opinião pública. Nós gostaríamos de um voto consciente em 3 de outubro. Deputado Gilmar Machado, 1 minuto para a tréplica. Bom, eu entendo, concordo com o que o Márcio colocou, ou com o que o Nilson colocou, e gostaria de dizer que o que nós estamos fazendo também nesse processo de impeachment não é só retirar Collor de Mello. Nós precisamos mudar o modelo econômico, que hoje penaliza o funcionalismo público. Por isso, nós temos uma proposta muito clara, que é de valorização. Nós não entendemos o funcionário público como nosso adversário, mas entendemos o funcionalismo público como nosso aliado, aquele que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer administração. Nós entendemos e queremos derrotar esse modelo, porque ele leva milhares de trabalhadores ao desemprego, à recessão. O que nós queremos é desenvolvimento. Nós queremos crescimento para a geração de emprego, para que de fato a população possa ter salários melhores, possa ter condições de saúde, de educação, possa ter realmente um atendimento, cultura, lazer. Isso é que é fundamental. E eu conclamo que toda a população continue nas ruas, continue mobilizada, porque o que nós estamos fazendo não é meramente tirar um presidente, mas sim derrotar o seu modelo econômico, implantar um novo, para que nós possamos ter uma vida melhor. Muito bem, e antes de encerrarmos este bloco, vamos para mais uma rodada de perguntas dos eleitores de Uberlândia. A ordem de participação dos candidatos é a mesma do bloco anterior. A primeira pergunta é da eleitora Aparecida Ferreira e quem responde é o candidato Geraldo Rezende. Eu quero saber se o candidato vai cumprir realmente o que eles estão prometendo.
Senhor Aparecido, primeiro eu não estou prometendo, eu estou fazendo uma proposta. Nós estamos levando, discutindo nosso programa de governo, através dos programas radiofônicos, através dos programas televisivos do horário eleitoral, nos nossos comícios e nas reuniões e nos debates, nas escolas, no debate aqui na televisão. Enfim, nós estamos levando uma proposta para governar a cidade de Uberlândia, uma proposta democrática que foi tirada do anseio de toda a população uberlandense. Nós levamos cerca de 16 meses para elaborarmos essa proposta e ela foi discutida amplamente com todos os segmentos da nossa sociedade. Nós fizemos 300 reuniões com a sociedade civil organizada, discutimos nas casas das pessoas, não é? Os problemas de Uberlândia, que não são poucos, não é? E pudemos mostrar, através agora dos programas de televisão, especialmente, as duas Uberlândias que existem. Uma Uberlândia rica, majestosa, e outra Uberlândia pobre. E nós não podemos admitir duas Uberlândias. Nós queremos uma Uberlândia só, com desenvolvimento e qualidade de vida para todas as pessoas que moram nesta magnífica cidade. É isso que nós pensamos, é isso que nós propomos para Uberlândia. E a pergunta agora é da eleitora Dirce Santana da Silva, e quem vai responder é o candidato Bado Emorum. Eu queria saber o seguinte, se eles vão incentivar o comércio, que não está bom. É uma pergunta da maior inteligência. Temos falado na nossa proposta de governo com referência à prefeitura no seu bairro. Nós temos perguntado à população, aos comerciantes, por acaso você recebeu algum incentivo da prefeitura? Por acaso o nosso secretário de Indústria e Comércio fez alguma visita às empresas de Uberlândia? Como nós fazemos? Como nós motivamos aquelas empresas que vêm de fora? Aí está a grande motivação. Nós vamos, a partir do nosso governo, a partir de janeiro, incentivar o comércio de toda forma. Vamos fazer leis, vamos dar força ao comércio, vamos dar força aos nossos bairros, vamos implantar no centro da cidade a humanização, vamos implantar, construir o calçadão, e esse calçadão vai dar um incentivo muito grande ao comércio central. Vai ser um centro regional onde vamos receber visitantes, engrandecendo Uberlândia, já que Uberlândia hoje, 70% de sua população se compõe de pessoas que vieram de fora enriquecer esta maravilhosa cidade. Temos que fazer muito pelo comércio e, sem dúvida, será também uma marca importante no nosso governo. O apreço, o incentivo ao comerciante, tanto do centro da cidade quanto aquele do bairro, que é muito esquecido pela administração. Muito bem, a próxima pergunta é do estudante Paulo Sérgio, e quem responde é o candidato do PL, Nilson Dias. Eu gostaria de saber se o senhor ganhar, o senhor vai iluminar o bairro chamado Bairro das Promessas, que é o Cruzeiro do Sul, que todo político todo ano promete que vai iluminar e ninguém ilumina. A pergunta sua é uma pergunta que vem realmente para nós dizer aos senhores que o bairro Cruzeiro do Sul ficou esquecido, assim como a sua principal avenida Tomazinho Rezende. Em nosso governo, nós estaremos, sim, levando a esse bairro não só a iluminação que ele tem a necessidade, nós estaremos levando a ele todo o restante de suas necessidades. Sabemos que este bairro ficou esquecido por mais de 2 administrações. E em nosso governo nós temos um compromisso com este bairro, porque é um bairro ligado ao setor industrial de nossa cidade. É um bairro que aonde as pessoas que ali residem trabalham às vezes de madrugada e o bairro se encontra totalmente no escuro. Nós estaremos, em nosso governo, dando uma prioridade para este bairro e resolvendo toda a sua sistemática da iluminação. Muito bem, a próxima pergunta é do digitador Márcio Marques e é para o candidato Márcio Ribeiro, do PSDB.
Eu gostaria de saber do senhor se o senhor vai dar uma atenção melhor para as crianças pobres que, às vezes, nem na sua própria casa não tem nada de comer. A gente gostaria de saber se realmente vai ser cumprido isso aí, pensar um pouquinho mais nas crianças que precisam mais do que as outras que já têm, né? Bom, a nossa filosofia, a filosofia do PSDB, é promover o bem-estar social da nossa população. E, claro, promover o bem-estar social é dar prioridade e dar atenção especial à criança. Nós pretendemos investir maciçamente nas creches. Por sinal, há 10 anos atrás, falar em creche era coisa de comunista. Hoje, né, passado esse período todo mundo propõe fazer creche. Nós vamos dar atenção ao pré-escolar e também instalaremos em Uberlândia centros de ocupação e treinamento para as crianças e os adolescentes. Dessa forma, nós vamos conseguir resgatar o futuro da nossa nação, começando aqui, ao nosso redor, em nossa cidade, no nosso município. Assim, nós vamos promover o bem-estar social. A criança realmente está abandonada. Nós não compactuamos com essa situação. Vamos investir no bem-estar social, na educação e na saúde das nossas crianças. O comerciante Álvaro Andrade Júnior é quem faz a próxima pergunta para o candidato Gilmar Machado. Gostaria de saber, se o senhor for eleito, se na sua administração Uberlândia terá o orgulho de ver inaugurado o primeiro autódromo de Minas Gerais, haja visto que Uberlândia hoje se constitui num celeiro de grandes pilotos. Álvaro, eu quero te dizer que nós vamos apoiar todo o esporte em Uberlândia. Os kartistas serão apoiados, nós realmente vamos desenvolver um trabalho nessa área. Agora, vou ser sincero com você, essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é sim a educação, onde nós pretendemos investir maciçamente na educação, porque hoje nós entendemos que a única forma de nós sairmos da situação que o país se encontra hoje é exatamente na educação. Vamos recuperar o salário dos trabalhadores do ensino, porque entendemos que é fundamental hoje. Não é possível nós melhorarmos a qualidade do ensino se os profissionais são mal remunerados. Vamos lhes garantir plano de carreira, política salarial, vamos estimular o ensino profissionalizante em Uberlândia, desenvolvendo e criando várias escolas profissionalizantes em Uberlândia, vamos equipar os laboratórios das escolas de segundo grau em primeiro lugar, depois as outras. Nós vamos garantir também todo o material didático a todas as escolas, tanto da rede municipal como da rede estadual, porque nós vamos também começar a utilizar o nosso lixo, como nós já fazemos em outras administrações, reciclando papel, fazendo realmente caderno e outras coisas. Então, eu gostaria de te dizer que nós vamos ter, na nossa administração, apoio sim ao esporte, ao kart, a todas as modalidades esportivas, mas a nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade é exatamente o social, a educação, a saúde. São as nossas bandeiras prioritárias. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar nessa área. Se possível, nós teremos. E a sexta e última pergunta deste bloco é da enfermeira Márcia Francisco Silva. E quem vai responder é o candidato Chico Humberto. Se quando a gente precisar realmente da prefeitura, eles vão nos receber tão bem como eles nos tratam na rua na época de eleição. Márcia, muito obrigado. Está aí você mesmo atestando a necessidade de Uberlândia ter um prefeito que possa atender a população que precisa de prefeito. Hoje, na verdade, isso não existe. Eu já afirmei aqui que o prefeito atual acompanhou os seus amiguinhos milionários, os empreiteiros, os construtores, os parentes. Chico Humberto vai ser prefeito da camada da população que precisa de prefeito. E as portas estarão abertas, não só para aqueles que precisam, mas para toda a população em geral. Nós vamos tratar com igualdade e vamos atender às necessidades básicas de Uberlândia, que foram as que eu mostrei aqui no início deste programa, no início deste debate. Isso nós discutimos com a população uberlandense e chegamos a essa conclusão. Uberlândia tem sim a necessidade de fazer esse atendimento e nós vamos fazer com que as portas da prefeitura estejam permanentemente abertas para toda a população de Uberlândia. Muito bem, no próximo bloco, candidato versus candidato. Em um minuto, logo após o intervalo comercial. Até já.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito em Uberlândia. Neste bloco, realizaremos um novo sorteio para definir a ordem de participação dos candidatos. O sorteio é apenas para definir o candidato que vai perguntar, sendo que ele vai fazer a pergunta a quem bem entender. As regras em relação a tempo, réplica, tréplica e apartes foram mudadas no início desse bloco. A partir de agora, cada candidato tem 2 minutos para responder, 1 minuto e meio para a réplica, 1 minuto e meio para a tréplica e 2 minutos para a parte. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato a fazer a pergunta. O primeiro é o candidato da Ligação Democrática, Geraldo Rezende. 30 segundos para a pergunta. A minha pergunta eu dirijo ao Dr. Bado Emorum. Como ele pretende, olhando outro dia o programa de governo do Dr. Bado, existia lá a proposta da estação Tubo. Eu perguntaria ao Dr. Bado como é que ele pretende fazer, como é que ele pretende implantar a estação Tubo em Uberlândia. Dr. Bado, 2 minutos. Nós sabemos que o transporte coletivo em Uberlândia precisa evoluir muito. A cidade de Uberlândia evoluiu nos últimos 20 anos, nos vários setores. Mas ainda temos muito a fazer. Temos muito a construir em Uberlândia. Principalmente com referência à comodidade do nosso usuário de ônibus. Nós sabemos as dificuldades. Esses pontos de ônibus aí, as pessoas, a maioria dos pontos na cidade, as pessoas ficam no tempo. A não ser aqui no centro da cidade, que existe um conforto mínimo. Nos bairros, a maioria ficam aí no tempo. As dificuldades que nós sabemos do ônibus, problema de horário, problema da tarifa, que anda sendo reajustada aí mensalmente, enquanto o salário do trabalhador está congelado. A falta do passe integrado, já que Uberlândia é uma grande cidade, está demorando. Está passando de hora de se implantar em Uberlândia o passe único, que é aquele que possibilita se andar em mais de um ônibus, pagando só uma vez. É o passe único. E a estação Tubo, estamos copiando da cidade de Curitiba, porque as coisas boas têm que ser copiadas imediatamente, se é para beneficiar. Ela possibilita ao usuário entrar na estação Tubo, compra sua passagem, espera sentado, entra no ônibus despreocupado para fazer o seu percurso. É da maior importância. E Uberlândia gosta de evolução. A estação Tubo é uma evolução. E de acordo com o nosso orçamento, nós podemos implantar em Uberlândia. E vamos fazê-lo a partir de 93. Será a grande evolução no setor do transporte coletivo. Deputado Geraldo Rezende, 1 minuto e meio para a réplica. Eu dispenso a réplica. Muito bem, vamos então ao sorteio do segundo candidato a perguntar neste bloco. A pergunta é do candidato Bado Emorum. 30 segundos, senhor Bado. Coincidentemente, eu quero formular uma pergunta ao ilustre deputado Geraldo Rezende. Nós sabemos que o ilustre deputado desempenha o seu mandato pela segunda vez. É um deputado que foi eleito representando a cidade e representando várias cidades da região. Mas o deputado é candidato a prefeito na cidade de Uberlândia. E eu gostaria de saber como conciliar isto, principalmente no setor da educação, onde eu acho que tem muito a fazer. Tem a impressão que, como deputado, ele teria, sim, uma contribuição mais valiosa. Senhor Bado, seu tempo se encerrou. Deputado Geraldo Rezende, 2 minutos para a resposta. Doutor Bado, como deputado estadual, nós conseguimos trazer recursos para Uberlândia para reformas de escolas no setor de educação, para dar uma estrutura melhor às escolas, com carteiras, laboratórios, enfim, dotar as escolas de uma estrutura melhor.
Como prefeito, no nosso programa de governo, nós vamos fazer em Uberlândia uma educação para que sirva de modelo para o Brasil todo. Uberlândia será um ponto de referência para a educação de outras cidades brasileiras e todos os estados do Brasil virão aqui, no meu governo, buscar subsídios para implantar o sistema de educação que nós vamos implantar em Uberlândia. Não vai haver discriminações nas escolas estaduais com relação às escolas municipais. Nós não temos aqui crianças estaduais e crianças municipais. Todas as crianças serão tratadas como crianças uberlandenses. E para tal, nós vamos dotar as escolas, tanto da área municipal quanto da área estadual, de uma estrutura para que as professoras possam dar uma aula de qualidade e as crianças possam receber uma aula de qualidade para ter uma formação que no futuro possam garantir-lhes segurança no emprego, segurança no trabalho, segurança na profissão. É isso que nós vamos fazer em Uberlândia e é isso que nós vamos desenvolver dentro da área da educação proposta por nós em Uberlândia. Muito bem, senhor Bado, e 1 minuto e meio para a réplica. Eu dispenso a réplica. Vamos então ao sorteio do terceiro candidato a fazer pergunta neste bloco. É o candidato Chico Humberto. Chico, 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de retomar a pergunta que fiz ao Dr. Bado, até porque não nos respondeu o preço que ele vai vender da casa que ele está construindo lá no Santa Mônica 2. E se é verdade que esta casa tem apenas 21 metros quadrados de área construída? Senhor Bado, 2 minutos. O ilustre ex-deputado Chico Humberto está muito ciente, porque ele vive nos corredores de Brasília, do Congresso, e ele sabe que o preço não é estabelecido pelo construtor. O preço é estabelecido pela Caixa Econômica. E o preço não é estabelecido para uma construtora, preço X, e para outra construtora, preço Y, para outra, preço Z. A Caixa Econômica, através do seu departamento de engenharia, seu departamento de custos, ela apura o custo dessas casas, que na verdade não tem 21 metros, é na faixa de 25 metros quadrados. O modelo, o projeto, tudo segue os parâmetros e as determinações da Caixa Econômica Federal. E o ilustre ex-deputado, Chico Humberto, também está se esquecendo que nós falamos que a partir de janeiro vamos começar em Uberlândia um movimento respeitoso, mas de repercussão nacional. Queremos que a Caixa Econômica explique a nós, porque os mutuários hoje se sentem como órfãos. Não tem ninguém defendendo a eles. Eu gostaria até que o ilustre deputado, ilustre ex-deputado, que frequenta assiduamente o Congresso, fizesse alguma coisa já em benefício desse pessoal, já que ele tem facilidades lá. A nossa proposta é a partir de janeiro. Com toda certeza, Bado Emorum, prefeito, estaremos firmes. Vamos patrocinar a defesa desses grandes sofredores que são os mutuários da nossa Caixa Econômica. Muito bem, Chico Humberto, 1 minuto e meio para a réplica. Eu acho até que ele deveria dar como exemplo e começar a provar que vai fazer, fazendo. Porque senão ninguém vai acreditar. Dizer que vai fazer, quando ele não aplica, podendo, sendo ele o proprietário, porque quando ele fala do projeto da Caixa Econômica, ele se esquece que o projeto é apresentado pela construtora. E as construtoras, lógico que as caixas, fazem avaliação dentro daquilo que é apresentado lá. Então, ele é enquadrado, o modelo, dentro de um molde aproximado. De maneira que o que nós queremos deixar bem claro é que entre a proposta de um candidato e a ação do mesmo candidato, é que falou aqui o Márcio agora mesmo, existe uma desconexão muito grande. Quer dizer, olha o que eu faço, né? Não olha o que eu faço, mas faço o que eu mando. É muito fácil os construtores do Brasil, os empreiteiros estão acabando com esta nação, fazer as casas com o dinheiro do trabalhador e depois vender a própria casa que ele já ganhou para construir para o trabalhador de volta. Eu acho isso muito interessante e acho até que poderíamos rever isso tudo. Rever com critérios sérios e não com propostas enganosas. Senhor Bado, 1 minuto e meio para a réplica. O ilustre ex-deputado
novamente se equivoca. Nós não determinamos preço. Aliás, eu quero lembrá-lo, ao ilustre ex-deputado, que as primeiras aprovações dessas casas, do projeto de financiamento, foi nos comunicado por ele, ex-deputado, que, segundo consta, informação dele, se empenhou na aprovação desses projetos. Então está se vendo que a pergunta não tem sentido nenhum. O povo quer é casas, e é claro, vamos fazer muitas casas, mas não vamos deixar por menos. O valor da prestação deverá ser de acordo com a renda familiar da pessoa. E já que está falando em casas, vamos lembrar, os lotes urbanizados, vamos vendê-lo no primeiro semestre de 93. Isto sim, será um plano habitacional completo para nossas famílias de baixa renda, porque vamos ajudá-los. Serão lotes urbanizados com água, esgoto, energia e ainda com uma cesta básica de materiais. Vamos então ao sorteio do quarto candidato a fazer perguntas neste bloco. Quem vai perguntar é o candidato Márcio Ribeiro, do PSDB. Senhor Márcio, 30 segundos para a elaboração da pergunta. Bom, vamos aproveitar o embalo e vamos perguntar ao Dr. Bader, que está apresentando nos seus programas do horário eleitoral propostas aqui da versão preliminar do plano diretor. E eu gostaria que ele respondesse como ele pretende resolver os problemas de trânsito e de tráfego da 15 de novembro, que ele pretende transformar em calçadão. Muito bem, doutor Badui, 2 minutos. Nós estamos dizendo ao povo de Uberlândia que vamos implantar o calçadão na cidade de Uberlândia. Esse calçadão é uma inspiração antiga de nossa cidade. Há cerca de 20 anos já se falava, vamos transformar a Santos Dumont, entre a Floriano Peixoto e Afonso Pena, na primeira experiência do calçadão. E a cidade evoluiu. Hoje estamos aí caminhando para 500 mil habitantes. Sabemos das dificuldades que tem hoje o pedestre no centro de Uberlândia. Isto, aliás, é a causa maior de nós levarmos as prefeituras para o bairro, que serão em número de 11 prefeituras, para facilitar a vida das pessoas, descongestionar o centro, ajudando os bairros, valorizando os seus moradores e os próprios bairros e humanizando o nosso centro da cidade. Então, com os calçadões, nós vamos tirar o ônibus, vamos tirar os automóveis, as motos, as bicicletas e deixar o povo andar mais tranquilo. Nos calçadões, nós vamos colocar árvores, a jardinar, como as grandes cidades fazem. Agora, é claro, o trânsito será de acordo com toda esta movimentação. Nós vamos desviar o trânsito para as outras avenidas ao lado. Vamos desviar, tirar dali o ônibus, porque já que vamos fechar, hoje o ônibus é uma coisa infernal na Avenida Afonso Pena. Vamos tornar o trânsito conforme está no plano. E este plano, é claro, nós falamos que é uma proposta, ele foi discutido parcialmente. Vamos conversar com a população. Tem partes que já foram aprovadas e tem partes que ainda carecem de uma aprovação. Inclusive, vamos conversar com a nossa tão esquecida Universidade Federal, que não é lembrada. Senhor Badui, seu tempo está encerrado. Professor Márcio, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, o senhor disse que vai conversar com a universidade, aqui está o nosso parecer a respeito do plano diretor e que dá solução, não é, para esse problema que eu acabei de perguntar ao senhor. Não é? E o senhor disse que vai julgar o tráfego da 15 de novembro, vai tirar da 15 de novembro, vai fazer calçadão e vai julgar para outras ruas. Eu gostaria que realmente o senhor saísse um pouquinho da retórica e desse a solução realmente para aquele problema. Não é? É fácil, prefeitura no bairro, para cá e para lá. Eu gostaria que o senhor realmente respondesse a minha pergunta. É? Para onde vai o tráfego? Ali tem um trânsito intenso de carros, automóveis e de caminhões. É? Vai transformar em calçadão, tudo bem. E aí? Aonde vai passar os carros, automóveis e os ônibus que lá passam? Eu gostaria que o senhor fosse objetivo no tempo que ainda lhe resta. Senhor Badui, mais 1 minuto e meio para a tréplica. Se o caro
candidato fosse de outra cidade, eu iria mencionar para ele o nome das avenidas e ruas de Uberlândia. Claro que se não passa na Floriano, vai passar na César Alvim. Se não passa na César Alvim, vai passar na Rio Branco. Se não passa na Santos Dumont, vai passar na Goiás, vai passar na Olegário Maciel, na Duque de Caxias, vai passar na Machado de Assis. Mas eu acho que para o ilustre deputado, que me parece que nasceu na cidade de Uberlândia, não há necessidade de mencionar. Claro que o trânsito será redimensionado, será reciclado, com o objetivo de melhorar o congestionamento. E o ilustre deputado, que fala assim com uma certa ironia sobre a prefeitura de bairro, não está preocupado, o ilustre perguntador, aliás, não está preocupado. As prefeituras de bairro vão melhorar a vida dos moradores de bairro. Vamos economizar para ele a necessidade de vir ao centro da cidade. Vamos valorizar, vamos humanizar o centro da cidade. E é claro, ilustre professor, é claro que o trânsito de Uberlândia com as prefeituras nos bairros, o trânsito será reduzido de intensidade no seu centro. Teremos mais equilíbrio, já que nós queremos ser o prefeito do equilíbrio. Equilíbrio é isto, é se preocupar com as obras, é se preocupar com os bairros, se preocupar com a humanização da cidade. E com toda certeza, o público, os nossos amigos de Uberlândia já entenderam o nosso recado. Muito bem. Vamos agora ao sorteio do quinto candidato a fazer pergunta neste bloco. É o candidato Nilson Dias, do PL. Senhor Nilson, 30 segundos para a elaboração da pergunta. A minha pergunta vai ao deputado Geraldo Rezende. Ele aqui representa as campanhas milionárias que nós estamos enfrentando. O candidato, juntamente com os outros candidatos, declararam à Justiça Eleitoral que estariam gastando 3 bilhões e 500 milhões de cruzeiro em sua campanha. Pelo jornal foi divulgado. O próximo prefeito que estará assumindo a cidade de Uberlândia vai ter uma receita de 52 meses, que no valor do ordenado de hoje é de 35 milhões. Isso dá 1.800 bi. Eu gostaria de que o deputado nos colocasse aqui como que esse débito negativo fica para a sequência, se porventura ele chegar à prefeitura da cidade de Uberlândia. Muito bem, deputado, 2 minutos para a resposta. Eu quero dizer ao ilustre candidato Nilson Dias que a mera declaração de valores para a Justiça Eleitoral é só uma questão formal. É claro, é óbvio que o nosso partido jamais teria essa quantidade de fundos para investir. Não querendo ficar fora da legalidade, o partido declarou um gasto maior. É claro que o partido, com a situação atual do Brasil, não conseguiu os recursos necessários para atingir esse volume declarado. Gostaríamos de ter atingido pelo menos 50% desse volume. A nossa campanha estaria excelente, estaria muito mais à frente. Sem dinheiro, com todas as dificuldades, não é? As pesquisas estão nos colocando na frente. E isso é importante dizer ao povo de Uberlândia e dizer também ao ilustre questionador com relação a isso. Agora, eu entendo que nós não estamos aqui para saber o que passou, o que foi feito. E nós estamos aqui para debater, para discutir o que vamos fazer, o que estamos propondo para Uberlândia. As pessoas, os nossos eleitores, estão nas suas casas, não é? Esperando de nós, todos os candidatos, uma proposta concreta para Uberlândia do futuro, Uberlândia do ano do século XXI. É isso que eles estão esperando de nós, candidatos, que estamos aqui até a esta hora da noite, debatendo ou tentando debater os problemas da nossa cidade. Senhor Nilson, 1 minuto e meio para a réplica. O ilustre deputado não responde a nossa pergunta. Assim como ele acabou de dizer, a população está esperando uma resposta. E o homem público, ele tem que, a partir de agora, das bases, mostrar a sua idoneidade e o seu posicionamento político perante essa lama que aí está no Brasil. Hoje o político está desacreditado. E a nossa preocupação quanto à colocação dos gastos dessas campanhas milionárias que aí estão, é porque nós estamos vendo o mesmo círculo vicioso, o mesmo esquema que em Brasília hoje está sendo discutido. Porque nós ficamos muito assustados com estas colocações, sabendo que um prefeito tem uma receita só de 50%. Então essa diferença vai ter que sair do bolso da população. Nós sabemos disso. E hoje,
nós estamos iniciando pelas bases uma postura e uma colocação de políticos decente e honesto, que é o que o Brasil está precisando. Iniciando das bases, elegendo um prefeito com propostas honestas, vereadores com propostas honestas, é que nós estaremos mudando o nosso Brasil. Deputado, mais 1 minuto e meio para a tréplica. Eu quero dizer ao meu questionador, não é, e a você que está nos vendo, que essa pergunta de gastos exagerados não devia ser feita a mim, não. Devia ser feito ao companheiro dele, que é o candidato do prefeito, não é? E não a mim. Acho que aí está claro para toda a sociedade uberlandense o grande volume de despesa que está sendo feito pelo pessoal adversário nosso, não é? Candidato do prefeito municipal de Uberlândia, que mudou as cores da nossa cidade, não é? Da noite para o dia mudou as cores. Tal foi o volume de gastos, não é? E essa pergunta, então, ela não devia ser endereçada ao candidato, deputado Geraldo Rezende, né? O candidato a prefeito, próximo prefeito de Uberlândia, com certeza, devia ser feita ao candidato do prefeito. Então, eu acho que o endereço está errado, né? O que nós temos que debater aqui, na realidade, são as questões de Uberlândia. E eu aproveito até para perguntar ao ilustre questionador, não é? Ao Nilson Dias, presidente do Caça e Pesca, quais são os seus projetos para o clube, né? Que inclusive eu sou sócio do clube, tenho interesse nisso. Eu acho que isso seria até mais interessante, um esclarecimento nessa direção, do que esse tipo de questionamento. Muito bem, vamos então à última participação neste bloco, que é naturalmente do deputado Gilmar Machado. 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de perguntar ao ex-deputado e atual vice-prefeito Chico Humberto. O senhor tem colocado... Ex-vice-prefeito Chico Humberto. O senhor tem colocado que vai acabar com o IPTU. A Constituição garante a progressividade do IPTU nas cidades com mais de 20 mil habitantes, onde o plano diretor já tenha sido aprovado. Bom, se isso quer dizer que o senhor vai passar por cima da Constituição? Chico Humberto, 2 minutos para a resposta. Muito bem, deputado. O senhor disse bem que a Constituição garante a cobrança do IPTU depois que há a aprovação do plano diretor. Exato. Uberlândia é uma cidade que não tem plano diretor, e não tem plano propositalmente, porque fizeram aí um negócio que eu não sei o que, foram buscar, parece que em Curitiba, como se Curitiba fosse a meca do mundo, né? Como se tudo que desse certo lá vai dar certo aqui, que na verdade, né, Curitiba tem uma população completamente diferente da de Uberlândia, tem uma posição geográfica completamente diferente da Uberlândia, tem uma posição climática completamente diferente de Uberlândia, e querem importar tudo de lá para cá, até estações tubulares aí, né? É que Curitiba tem uma fábrica de ônibus, e aí precisa de vender ônibus, a prefeitura tem que comprar muito, tem que inventar coisas para poder absorver. Agora, o IPTU não representa 0,5% do orçamento da cidade, e, portanto, pode ser dado esse benefício à população. Por outro lado, é inconstitucional, porque o artigo 182 diz que a política de desenvolvimento urbano só pode ser executada depois da aprovação deste plano diretor. Ora, se não existe na lei, e aqui está a Constituição Federal, o plano diretor obrigatório, como é que você pode cobrar uma taxa de uma coisa que não está ainda aprovada? É inconstitucional, meu caro deputado, a cobrança do IPTU, de todo o IPTU de Uberlândia. Veja bem que eu quero apenas isentar a casa de morada, porque quero aprovar o plano diretor imediatamente após a minha posse no dia 1º de janeiro. Muito bem. Bom, 1 minuto e meio. Obrigado. Bom, Chico, me permita, assim, candidato, senhor Chico Humberto, o senhor colocou muito bem, depois da aprovação do plano diretor, mas o senhor não me respondeu se depois da aplicação do plano diretor, o senhor vai cobrar o IPTU progressivo. E o orçamento hoje? Só se o orçamento estiver equivocado, né? As receitas que a prefeitura está divulgando estão equivocadas. O IPTU de Uberlândia corresponde a 3,51% do orçamento do município. E nós, na nossa política administrativa, entendemos que o IPTU é uma forma também de tributação para penalizar algumas pessoas. Por exemplo, eu não acho justo uma pessoa que mora no Luizote, como eu e outras pessoas, pagar a mesma alíquota de alguém que mora nas mansões do aeroporto ou em outros bairros que eu pudesse citar exemplos aqui. Nós entendemos que quem tem um imóvel não pode ter alíquotas iguais a quem tem, por exemplo, 2, 3, 4 mil lotes. Nós vamos ter, no nosso programa, nós vamos ter, a partir da aprovação do plano diretor, porque vamos cumprir a Constituição, nós vamos ter o IPTU progressivo sim. Quem tem muitos imóveis, nós vamos fazer uma política para que ele possa soltar esses imóveis, para que a população possa ter imóveis mais baratos,
possa termos urbanizações de áreas mais próximas, para que a população não tenha que ser jogada para fora da cidade e, ao mesmo tempo, justiça tributária é o que nós precisamos. Entendemos que 3,5% do orçamento daria e vai dar para que a gente trabalhe em outras áreas prioritárias como saúde e educação. Chico Humberto, 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, deputado, eu vou ser obrigado a ler o artigo da Constituição Federal que o senhor não conhece. Veja bem, o artigo 182, no parágrafo 4º, diz que é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de 1. Parcelamento ou edificação compulsórios. 2. Imposto sobre propriedade predial territorial urbano progressivo no tempo. Quer dizer, o senhor primeiro, antes do senhor penalizar o proprietário urbano, o senhor tem que exigir dele o parcelamento ou edificação compulsória. O senhor não pode sair cobrando por aí, não. O senhor não pode estar cobrando taxas e fazendo com que seja progressivo no tempo, não, senhor. Porque eu vou entrar na justiça contra o senhor. Aliás, parece até que o senhor é fiscal. Parece até que o senhor quer aumentar os pagamentos do povo que já está penalizado. Eu acho que o senhor tem que cumprir esta lei, que é a lei maior, que é a Constituição Federal. É preciso que o senhor respeite as leis, e essa precisa ser respeitada por inteiro. Voltaremos em 1 minuto, logo após o intervalo comercial. Até já. Vamos então, neste quinto bloco, para a última rodada de perguntas dos eleitores de Uberlândia para os candidatos a prefeito. A primeira pergunta é da atriz Simone Afonso e quem vai responder, de acordo com a ordem definida no primeiro sorteio, é o candidato Geraldo Rezende. O compromisso que eles têm em diminuir a miséria na cidade. No nosso plano de governo, toda a área social será atendida. Nós estamos propondo, por exemplo, pavimentação de baixo custo para os bairros hoje construídos através do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, né? Eu acho que isso é um benefício que deve ser levado e estendido a toda a cidade, levando segurança pública, creches, escolas, postos de saúde, não é? Os serviços sociais que o município, a prefeitura, o prefeito tem o dever de prestá-los de boa qualidade e a sociedade tem o direito de recebê-los também de boa qualidade, no meu governo terá um tratamento todo especial e isso será efetivamente realizado no meu governo a partir de janeiro de 1993. A senhora pode notar que esses serviços essenciais hoje são falhos e é uma forma de levar, de distribuir melhor a renda nesse país. Em Uberlândia, nós vamos fazer isso através do serviço da educação, do serviço da saúde, do serviço da segurança pública, do serviço da coleta de lixo, do serviço concedido do transporte coletivo. Isso nós vamos colocar em prática em Uberlândia para minimizar a miséria do povo que hoje está absolutamente abandonado. Não tem salário, não tem emprego ou está no subemprego. Não tem assistência médica, não pode colocar o seu filho na escola, as escolas não têm uma merenda escolar substanciosa. Tudo isso nós vamos fazer no nosso governo, ampliando as creches, dotando as creches na iniciação escolar de merenda substanciosa também, para que a criança possa desenvolver o seu raciocínio dentro de uma sala de aula. Muito bem, vamos então para a segunda pergunta, é do estudante Fabrício Batista dos Santos. Quem responde é o candidato Bado Emorum. O que vai fazer a respeito da educação? Fabrício, a educação será o grande marco de desenvolvimento desse país. Ainda não acordaram para isso. A nível de Uberlândia, nós vamos dar um grande incentivo à educação. Para você, então, que é jovem, nós temos a grande notícia. Uma notícia do maior alcance social. Vamos implantar o cursinho pré-vestibular gratuito. Mas não será no centro da cidade, não, Fabrício. Vamos implantá-lo ao lado das prefeituras de bairro. Queremos que os jovens não precisem sair tão longe para estudar, para fazer o seu cursinho.
Vamos colocar perto de sua casa o cursinho pré-vestibular gratuito. E é claro, a educação não se compõe só disso. Temos que dar também o profissionalizante àquelas pessoas que não querem ou não tiveram oportunidade de chegar ao curso superior. Temos que ajudar o curso básico. Temos que começar lá no pré-primário, que a maioria dos bairros está reclamando. Estão faltando escolas, estão faltando vagas. E junto com a escola, viu, Fabrício? A merenda escolar. A merenda escolar é da maior importância para a criança. Para o jovem, nós estamos aí com essa grande promessa. Vamos dar a educação, vamos incentivar que todos tenham oportunidade. Assim como eu tive a oportunidade de fazer a minha faculdade, o meu vice-prefeito, o médico Dr. Luiz Antônio, que hoje está aí atendendo a comunidade como médico, nós queremos que todos tenham a mesma oportunidade. Vamos utilizar a nossa maravilhosa Universidade Federal de Uberlândia, a FIT. Vamos dar oportunidade aos jovens com o nosso cursinho pré-vestibular. Acho que assim, Uberlândia estará mais grandiosa. E esses jovens, com toda certeza, após a conclusão do seu curso, estarão dando um grande retorno à sociedade de Uberlândia. Muito bem, o comerciante Ivan de Paula Costa pergunta agora para o candidato Nilson Dias. A pergunta é se eles vão humanizar essa cidade, né? 2 minutos, senhor Nilson. Sem dúvida, senhor Ivan. Em nosso governo, nós estaremos dando uma valorização ao ser humano. Nós estaremos criando opções de lazer na cidade de Uberlândia. O que nós temos visto aí foi a grande indústria do papel, que seria uma opção de humanização através de um lazer. Porque nós sabemos que o lazer é uma terapia para a crise. Vários clubes foram colocados na cidade de Uberlândia, foram vendidos títulos à população uberlandense e os clubes não terminaram. Este também é um caminho para a humanização, porque essas pessoas ludibriaram a boa-fé da população uberlandense. Nós estaremos em nosso governo revendo toda a construção desses clubes que foram levados para os bairros e não terminado. Nós estaremos também valorizando o ser humano através de frentes de serviço. Nessas crises que nós estamos enfrentando, a prefeitura estará no nosso governo colocando opções de trabalho para aquele pai que está desempregado, que está numa miséria total. Também estaremos levando saneamento básico a todos os conjuntos periféricos de nossa cidade, reconhecendo o valor e a dignidade do ser humano. Em nosso governo, o senhor pode ter certeza, essa valorização vai acontecer na cidade de Uberlândia. A quarta pergunta é do escriturário Ralph Pereira Matos para o candidato Márcio Ribeiro. Se eles vão acabar com o barril de pólvora que tem em Uberlândia, que é a cadeia pública que nós temos aqui. Olha, existe em Uberlândia 400 mandatos de prisão expedidos e esses mandatos não foram executados por falta de vagas na nossa cadeia. A cadeia pública de Uberlândia é uma das maiores vergonhas que nós temos em nossa cidade. E a segurança pública, que é de responsabilidade e de competência do Estado, realmente vive da colaboração, da boa vontade de A, B ou C, mas nunca da prioridade daqueles que têm responsabilidade por ela. Nós vamos cobrar, vamos exigir que o governo de Estado cumpra com a sua obrigação. E, não cumprindo-a, nós vamos, além de responsabilizá-lo legalmente, nós não vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos agir para combater a bandidagem, combater esses problemas tão cruciais que nós estamos enfrentando. Nós vamos agir. Nós não vamos ficar reclamando que o governador não nos atende, que o governador não dá bola para a cidade. Isso vai acabar no nosso governo.
A próxima pergunta é do servidor municipal Arnold de Almeida Castro. E quem responde é o deputado Gilmar Machado. A administração passada e esta estão elaborando um projeto de redimensionamento dos bairros de Uberlândia. Existem hoje em Uberlândia 174 bairros. Este projeto propõe aos futuros governantes de Uberlândia uma redução para 65 bairros. Qual a sua opinião ou a sua determinação com relação a isso? Bom, como o senhor coloca, há um processo de discussão. E na nossa administração, nós iremos organizar os conselhos populares, que serão eleitos em assembleias anuais, aí no seu bairro, no seu sindicato, na sua associação. E a partir desse conselho popular é que nós iremos discutir e deliberar as ações a partir desse processo de consulta, de discussão com a comunidade. Nós não podemos mais assistir, como eu fui lá no Guarani, e ver, troca-se nome de rua, lá trocaram o nome de números, puseram gafieira, frevo, uma série de coisas, sem consultar a população, que hoje está chateada e revoltada com esse tipo de coisa. Com relação à questão dos bairros, da redução, da definição de um bairro passando a outro nome, nós faremos esta consulta. E a comunidade é que vai deliberar, é que vai decidir. Porque nós entendemos, e os conselhos populares serão organizados exatamente para que a população possa, nessas questões, poder deliberar, como também nas questões orçamentárias. E esses conselhos vão ser fundamentais. Isso que eu estou colocando já existe em todas as nossas administrações, Ipatinga, João Malevare, Timóteo e outras. Por quê? Porque nós sabemos que vamos enfrentar reação por parte das elites da cidade. Como nós vimos aqui anteriormente, nós vamos enfrentar problema com os especuladores imobiliários no nosso enfrentamento que faremos com eles. Nós vamos enfrentar problema com as construtoras. Para isso, nós vamos precisar do povo mobilizado. Se o povo discute, se o povo participa, nós vamos ter como enfrentar essas pessoas. Logicamente, nós estamos amparados pela nossa Constituição, que nós juramos e vamos cumpri-la. Por quê? Porque tenho certeza que estarei na Prefeitura de Uberlândia a partir de 93. E nós, com esse conselho, nós vamos administrar conjuntamente com o povo. O povo não vai ser chamado apenas para participar, mas vai ser chamado para decidir. Muito bem, a última pergunta dessa rodada é do vigilante Cleido Silva. E quem vai responder é o candidato Chico Humberto. Eu gostaria de saber, se o caso o senhor seja eleito, que medidas serão tomadas a respeito dos menores, que hoje, não só em Uberlândia, como todo o Brasil, o cidadão não tem segurança, porque menores assaltam, arrombam residências, até mesmo matam, e justiça para eles. Eu acho que hoje esse é o grande problema do Brasil. E Uberlândia, eu acho que merece, o cidadão merece tranquilidade. Muito bem, Cleiton. Nós sabemos que 80% dos crimes praticados hoje no país, e Uberlândia não é diferente, são crimes praticados por menores. Isso é preciso ser encarado de frente. Nós temos hoje o Estatuto da Criança, que determina sobre também crimes praticados por menores. É preciso que se crie as casas para recuperação do menor, os centros de recuperação, e nós temos que estar, junto com o governo do Estado e junto com o governo federal, atuando nesse setor. Agora, o que é preciso de fazer também, Cleiton, é assistir este menor antes que ele seja ou que ele se torne um marginal. E aí eu quero dizer para você que, enquanto deputado federal, destinei toda a minha dotação de assistência social para a ICASO em Uberlândia, que foi uma entidade que amparou, que assistiu ao menor, e principalmente ao menor abandonado. Uberlândia naquela época não tinha, pode reparar bem, que com as dotações que a gente mandava de Brasília, não havia menores abandonados na rua. A marginalidade era bem menor do que hoje se apresenta. Aliás, eu quero dizer que Uberlândia não tinha garotos de rua. Hoje você vê dormindo debaixo das marquises, para todos os lados. Aqui na porta da televisão, inclusive, quando eu chegava, eu vi 2 menores dormindo no banco do ponto de ônibus. E isso me machuca muito, de saber, porque
não tem mais verba da dotação do deputado para assistir à instituição que cuidava disso, Uberlândia se tornou uma cidade praticamente abandonada. Abandonada pelos seus dirigentes, abandonada por aqueles que são os responsáveis por manter a assistência ao menor, por dar condição a ele de estudo, de moradia, de emprego, se for o caso, mas principalmente de orientação profissional. Nós vamos cuidar disso do nosso governo. Muito bem, antes de encerrarmos o debate dessa noite, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Lembramos a todos os candidatos que não será permitido nenhum tipo de ataque pessoal neste encerramento do programa, já que não haverá partes. A ordem de participação é a mesma dos blocos anteriores. Continuando então, o deputado Geraldo Rezende tem 3 minutos para as suas considerações. Deputado. Eu quero, neste momento de encerramento desse debate, dizer da alegria de poder estar aqui debatendo a nossa Uberlândia com todo o povo de Uberlândia, aqueles que se interessaram e ficaram na televisão para ouvir as nossas propostas. Dizer da alegria de poder ter participado de uma mesa seleta com todos os candidatos, aliás, quase todos, né, candidatos a prefeito de Uberlândia, né, que nos dispusemos a vir aqui apresentar as nossas propostas e debater a nossa Uberlândia. Eu quero dizer a você, meu caro amigo de Uberlândia, minha cara amiga de Uberlândia, que no dia 3 de outubro eu quero que você me ajude com o seu voto, com o seu apoio, a construir uma Uberlândia só, com desenvolvimento e qualidade de vida para todos. Eu preciso do seu apoio. Mostramos nos nossos programas televisivos, nos nossos comícios, nos nossos programas radiofônicos, através do horário gratuito da Justiça Eleitoral, que Uberlândia são duas. Uma Uberlândia rica, majestosa, e a outra Uberlândia pobre. Nós não podemos admitir duas Uberlândias. Nós precisamos de trabalhar juntos para que Uberlândia seja uma só, com desenvolvimento e qualidade de vida para todas as pessoas que vivem, trabalham e estudam em Uberlândia. Eu quero pedir o seu apoio, solicitar o seu trabalho junto à sua família, aos seus amigos, para que no dia 3 de outubro nós possamos voltar à democracia à Prefeitura Municipal de Uberlândia. Geraldo Rezende, na Prefeitura, será a volta da democracia. Quero dizer a você que eu tenho como companheiro de chapa, na minha chapa, uma pessoa da mais alta respeitabilidade, um homem sério, trabalhador, competente. Marco Paulo é o meu vice. Marco Paulo, no meu governo, vai ajudar a governar essa cidade. Vai ajudar a governar com a sua competência, com a sua sabedoria. Vai ser um companheiro que terá função, que terá voz e que terá vez no meu governo. Então eu peço o seu apoio, o seu voto. E quero dizer, ao despedir-me, que foi um prazer imenso entrar na sua casa, debater Uberlândia com você. Agradeço a gentileza da sua atenção e conto com você no dia 3 de outubro. Nós estamos vivendo momentos muito tensos. Há uma preocupação geral com a nossa situação, com o destino do nosso país. Uma situação muito grave. E observem que existem certas semelhanças no contexto político. O presidente, no primeiro turno da eleição presidencial, se negou a discutir as suas propostas nos debates com os candidatos na eleição presidencial. Uma estratégia bem montada para enganar o eleitor. E vejam que no primeiro turno nós tínhamos vários concorrentes muito melhores do que Collor de Mello. Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, a Fife e o nosso candidato Mário Covas. Eram candidatos de peso. Ele ficou com medo de debater com aqueles candidatos. E nós estamos assistindo agora a mesma estratégia do candidato do PRN.
Será? Coincidência? Nós realmente ficamos preocupados porque aquela pessoa que se recusa a comparecer a um debate, discutir propostas, não ataques pessoais, aqui não houve, discutir as suas ideias, a sua linha política, esse candidato realmente, no meu entender, não merece o respeito da população. Não em termos pessoais, mas como candidato. O nosso país realmente pode começar a mudar a sua situação. Agora, no próximo sábado, mudar a situação ao nosso redor, à nossa volta, onde moramos e onde trabalhamos. Na nossa cidade, no nosso município. Vamos deixar de nos enganar por essas pessoas que têm atitudes teatrais. Vamos atuar e vamos escolher aquele candidato que realmente se dispõe a conversar. Nós precisamos de retomar a esperança. Nós precisamos de que a luz do fim do túnel não se apague. Porque senão nós não teremos futuro. Negue. Negue o seu voto àquele que não vem aqui discutir com você. Uberlândia não merece o pior. Muito bem, vamos agora à participação final do deputado estadual Gilmar Machado, candidato do movimento Felicidade. 3 minutos, deputado. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você que ficou até agora ouvindo esse debate. Você que pôde perceber aqui algumas diferenças. Você que pôde perceber aquelas pessoas que querem debater e aquelas que se omitem. Aquelas que se escondem porque tem alguém por trás que fala por elas e elas não têm vontade própria, não têm o que falar. Por isso não podem participar. Nós queremos dizer aqui também que não basta apenas ficar ouvindo as propostas. É fundamental ver se as propostas estão vinculadas a uma vida, a um passado. Olhem as propostas que foram aqui apresentadas, mas olhem também qual foi a trajetória de cada um. Olhe algumas pessoas que estão propondo agora processo de democratização e anteriormente apoiaram a ditadura militar, a falta de participação, a administração autoritária do atual prefeito. Vamos prestar atenção naquilo que cada um aqui fez na sua vida, antes de definir. Queremos também dizer que é fundamental, todos nós, darmos em Uberlândia o exemplo de que é preciso mudar o processo político hoje no Brasil. É preciso derrotar Collor e é preciso mudar o modelo econômico. Por isso é fundamental estarmos nas ruas, nas manifestações. E aí eu saúdo a juventude que puxou esse grande movimento e que tem que continuar nas ruas para que nós possamos realmente alterar e devolver a credibilidade, a esperança